Me fala uma coisa. Se não for você, não for o Nunes, não for o rapaz lá que o CEO lá da República está apontando, tem alguma outra pessoa que você poderia falar assim, poxa, essa aqui dá conta do tranco? Tem alguém aí que você imagina? Não, se tivesse eu não me candidataria. A Tabata não dá conta? Porque eu ia apoiar, não dá. A Tabata, veja, fazendo uma comparação da Tabata com o Boulos, né, da atuação deles e conhecendo os dois da Câmara dos Deputados, a Tabata é um Boulos pausterizado. Ela continua sendo da base do governo Lula, continua votando junto com o governo, continua passando pano para os escândalos do governo, continua não fazendo um trabalho de fiscalização e controle que é de um deputado federal. Então, assim, na natureza, assim, os dois têm um discurso diferente, mas tem práticas dentro da Câmara dos Deputados muito parecidas. Então, não acho que dê conta do recado. Ainda mais sendo a principal preocupação da cidade de São Paulo a segurança pública. Nesse projeto que eu falei para você que eu aprovei do aumento de pena de roubo, furto e receptação, tanto a Tabata como o Boulos marcaram presença, estavam no plenário e escolheram não votar. Por quê? Porque eles são contra, mas eles não querem que quando chega a campanha, quando chega no debate na televisão, eu vá lá e pergunte para eles por que vocês votaram contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, só deles se a maior parte da população é contra. Mas só deles marcarem presença, o povo fica mais grilado com quem não tem posição. Mas então, é exatamente isso que eu quero te colocar. Né? Eles têm um posicionamento contrário, mas em vez de fazer um posicionamento contrário, fizeram um cálculo político, porque vão disputar a eleição majoritária agora, não querem se desgastar com o eleitor, sabe que a principal pauta é segurança pública, e agora os dois estão querendo dizer que estão preocupados com segurança. Mas vejam o mandato de ambos. Pegam uma proposta deles sobre segurança, zero. Está todo mundo com pesquisa na mão, todo mundo sabe que segurança é a principal preocupação da cidade de São Paulo, e agora todo mundo quer falar do assunto. Agora, quem é que tem um histórico de defesa? Quem é que tem projeto? Quem é que aprovou medida em relação a isso? Só eu. Muito bom. No segundo turno, então, salva de palmas para ele. No eventual segundo turno, caso o povo não escolha, apesar de você ser um cara aí batalhador e merecedor... Pablo, eu vou te parar aí. Eu vou te parar aí, porque eu disputo para ir para o segundo turno. Eu não disputo conjecturando, se eu vou perder. Não, meu amigo, se eu estou entrando, se eu estou disputando para vencer. Eu não vou entrar na disputa para marcar posição, para crescer meu nome, para aumentar minha votação para deputado. Eu disputo a eleição para entrar, para governar a cidade, para fazer o melhor governo da cidade. Vou respeitar seu campo magnético, então. Quem dos dois você não apoiaria de jeito nenhum? Você está fazendo a mesma pergunta? Não, estou falando de segundo turno, falando de outra coisa. Não, é a mesma coisa. Quem de jeito nenhum? Não, mas se eu falar... Você não apoiaria de jeito nenhum nenhum dos dois? Se você me perguntar quem de jeito nenhum, você está me perguntando exatamente a mesma coisa de quem eu apoiaria. Vamos lá, então. Acabou a eleição, você perdeu, o Nunes ganhou, então. Você apoiaria ele, conhecendo ele, pelo que você já viu que ele fez, você chegaria a apoiar? Acabou a eleição já, pronto. Não, se acabou a eleição, eu vou... Não, primeiro, eu não vou apoiar ele, não sou aliado político dele, não acho que ele faça um bom governo para eu ser um deputado, digamos assim, da base do governo Nunes, porque, enfim, nem seria possível que eu não sou vereador. Mas... boas medidas eu concordaria e apoiaria, e más medidas eu criticaria, como faço hoje. Sim. E se seu partido não tirar o apoio, o que é que você vai fazer? Eu vou brigar até o final para ser eu nomeado. Fala o seguinte para mim. Se alguém promovesse um processo de cassação lá na Câmara, porque você é um cara enjoadinho, né, para o sistema político. Seu parceiro do MBL falou, mamãe falei lá, né, o Arthur. Sim. Acabou falando besteira lá daquilo que ele estava, né, buscando energia nova para ajudar a eleição dele para governo, e do nada ele caiu e perdeu o mandato. Sim. Se esses caras fizessem isso com você, assim, como é que seria a sua atuação em relação a isso? Você já sabe que o sistema, quando quer derrubar, vai lá e derruba e pronto. O que você faria com o povo? Você faria a mesma coisa que você fez ali, gritar para esse povo ir para a rua? O que você faria numa situação dessa? Similar à do Arthur Durval. Eu ia cair atirando. Eu ia falar que eu estou sendo derrubado não pelos meus vícios, mas pelas minhas virtudes. Eu estou sendo derrubado não por eu cometi algum erro, porque eu roubei, porque eu matei alguém, diferente de outros deputados que roubam, que até matam, né? Eu estou sendo derrubado porque eu incomodo eles. Eu estou sendo derrubado porque toda vez que eu chego e falo que, discutindo, por exemplo, no dia a gente estava discutindo a regulamentação do Uber, eu falei, é muito fácil para você, o deputado do PT, né, falar que vai querer cobrar 27,5% do motorista de aplicativo, quando você gasta 8 pau por mês com aluguel de carro e 10 pau por mês com gasolina, que eu não sei que você está fazendo tanto que você consegue gastar 10 mil reais de gasolina todo mês de dinheiro público, você está rodando o mundo, né, com o seu carro, porque, enfim, não sei onde é que você está enfiando esse dinheiro. Então é muito fácil você fazer isso
quando você não depende de nada disso, quando você não conhece a realidade desses trabalhadores, quando você nunca pegou um Uber na vida, porque você está lá muito tranquilo, com o seu carro de luxo, com sua segurança, com o seu motorista, com sua gasolina, paga com dinheiro público. Então eu vou falar isso, que eu estou sendo derrubado porque eu estou incomodando. Agora, eu não vou deixar de defender as minhas convicções, eu não vou deixar de defender o que eu acredito, eu não vou deixar de se posicionar da maneira firme, de maneira incisiva, como eu me posiciono, eu não vou deixar de criar inimigos por aquilo que eu acredito. Aliás, Winston Churchill, que para mim foi o principal estadista, né, do último século, dizia o seguinte: você tem inimigos? Bom, significa que você defendeu alguma coisa alguma vez na sua vida. Então, eu permaneço fazendo inimigos, e não tenho o menor receio disso. Se algum dia falar, não, se você continuar defendendo isso que você acredita, que você continuar fazendo o que você faz, você vai ser caçado. Eu falei, pois bem, casse. Eu não estou na vida política porque eu quero me eternizar na política, eu quero viver de política. Eu estou na vida política para defender o que eu acredito. Você concorda com reeleição? Com reeleição? Para a cargo executivo eu não concordo, acho que ele tinha que ter um mandato mais longo, para o sujeito poder planejar uma política pública e poder implementar essa política pública pensando de fato no seu mandato, na sua gestão, e não pensando na próxima reeleição, e mesmo porque são os cargos executivos que têm a máquina para se perpetuar na eleição e na reeleição. Então, se você ganhar, você já vai fazer um compromisso de não ir para a reeleição. Posso fazer o compromisso de não ir para a reeleição tranquilamente. Agora, o que eu defendo é que o mandato seja mais longo, para você, em um mandato, poder fazer muito melhor. Ou que a gente adote a legislação americana, que você tem uma reeleição e acabou, nunca mais você pode disputar aquele cargo na sua vida. Sim. Qual que é o fim do Kim na política? Ele tem uma data, tipo assim, cara, eu vou servir por 10 anos, por 20 anos, ou o gatilho de saída seria atingir tal cargo? Existe esse temporizador aí na sua cabeça? Existe. Eu não quero ficar o resto da minha vida para a política, eu sempre digo isso para os meus eleitores, sempre digo isso para os meus apoiadores, né? Eu quero deixar, como eu coloquei para você, eu quero deixar um legado na minha vida pública, que eu olhe para trás, que eu me orgulhe, que eu fale isso para os meus filhos, que eu fale isso para os meus netos, e o maior projeto, o maior benefício, o maior legado que eu puder deixar para o país, eu vou trabalhar para conseguir. Agora, não vou te precisar, vai ter um período, vai ter um cargo na minha vida que eu vou parar, mas que vai ter um momento da minha vida que eu vou parar, porque eu tenho vontade de seguir carreira acadêmica, eu tenho vontade de fazer mestrado, tenho vontade de fazer doutorado, tenho vontade de advogar, tenho vontade de dar aula, e eu quero fazer isso para a minha vida, eu acho que posso contribuir muito para a sociedade. Você tem que casar também, na iniciativa privada, tem que casar, tem que ter filho. Você só vai casar depois de sair da política, mesmo então? Porque, não, posso casar estando dentro da política também. Mas, sem dúvida nenhuma, estar na política e levar a política a sério dificulta muito você cuidar de uma família, né? Mesmo porque se você leva a sério uma família, você cuida da sua família, você precisa dedicar tempo para ela, você precisa dedicar tempo para os seus filhos. E o Bolsonaro, o que você tem para falar dele? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca de fazer um bom governo de direita e de fazer com que a direita ficasse pelo menos 16 anos no poder. E eu coloco aqui 4 pontos principais, 4 críticas principais que tem ao governo Bolsonaro. Primeiro ponto, a indicação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Ter nomeado o Augusto Aras, que é um petista, que é um amigo do José Dirceu, que acabou com a Operação Lava Jato e que permitiu que todos os presos na Lava Jato fossem soltos, para mim foi um grande desastre para o nosso país, é a grande razão, uma das grandes razões do PT ter voltado para o poder. Outro ponto, no primeiro ano de mandato, eu articulei junto com outros deputados um projeto que voltou para a pauta agora, foi discutido no Senado, que é acabar com decisões monocráticas no Supremo, que é acabar com essa história de um ministro vai lá, dá uma decisão, senta em cima da decisão 15 anos e nunca submete para os seus pares, e aí cada ministro tem o poder de um semideus. Bolsonaro, a pedido do Toffoli, vetou esse projeto que a gente aprovou no Congresso Nacional e criou esse monstro que a gente está assistindo agora. Outro ponto, mais uma vez envolvendo o Supremo, indicou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que foi o responsável por dar o voto de Minerva, o voto de desempate, para retornar com os direitos políticos do Lula. O Lula estaria solto hoje, independentemente das 2 indicações do Bolsonaro para o Supremo? Sim. Agora, o Lula poderia estar solto e inelegível, não fosse a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que deu o voto decisivo para o Lula poder disputar a eleição. Lula sequer poderia disputar a eleição não fosse a indicação do Bolsonaro para o Supremo. Para mim, esse foi um erro gravíssimo, que inclusive o próprio filho, e eu estava lá quando isso aconteceu, o deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, comemorou quando isso aconteceu e ainda disse na comissão que aquilo seria bom para o Bolsonaro porque reavivaria o espírito anti-PT. O resultado está aí que a gente está assistindo agora. Então, eu acho que esses são os pontos que são os erros graves que ele cometeu e que fez com que a gente estivesse vivendo a situação que a gente está vivendo hoje. Confia na urna eletrônica? Eu acho que a urna eletrônica, ela poderia sim ter um sistema
mais auditável, ela poderia sim ter um sistema em que, né, automaticamente você checa a pessoa que você votou e depois você pode permitir, não uma checagem, contra checagem impressa manual. Acho que isso dá mais margem para fraude, já aconteceu, já deu errado no nosso país, dá mais margem para fraude do que isso, mas também acho que a gente poderia melhorar o sistema de auditoria da nossa urna eletrônica. E você confia nos ministros do STF? Não. Zero. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal hoje se transformou num parlamento paralelo do PT. Eu estava vendo hoje mesmo, mais cedo, 1 hora atrás, a gente aprovou a desoneração da folha de pagamento, né? Ou seja, redução de tributos em cima da folha de pagamento. O PT perdeu no plenário, perdeu no Congresso, nós derrubamos o veto, Lula vetou, a gente derrubou o veto, o Haddad publicou medida provisória, a gente derrubou a medida provisória dele, que, aliás, a gente nem deveria ter votado, porque medida provisória, quando é ilegal, o presidente do Senado tinha o dever de devolver para o presidente da República sem nenhum Congresso votar. Mas, enfim, o Pacheco não teve coragem, a gente votou, derrotou. Agora ele recorreu, caiu no Zanin, que era advogado pessoal do Lula, e ele derrubou a desoneração da folha de pagamento com uma canetada, com uma decisão monocrática que era para a gente ter acabado no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, assim, acho que, para além disso, né, a gente tem agora as decisões sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa, sem o devido processo legal. O Supremo abre inquérito de ofício, sem ser provocado pelo Ministério Público. E aí a própria vítima do suposto crime é o relator do caso, orienta a Polícia Federal, né, faz o papel de Ministério Público e julga o caso. Então, assim, se transformou não só num órgão que, em ministros que usurpam o poder legislativo, que usurpa a competência legislativa do Congresso Nacional, mas que também diz respeito ao devido processo legal e que, dependendo da orientação ideológica do parlamentar que ele está julgando, e para mim, essa é uma mudança que a gente tinha que fazer urgente no nosso país, que é o modelo europeu. Uma coisa é a Corte Constitucional, uma coisa é o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é a Corte que julga os políticos. São duas coisas distintas. Corte Constitucional julga a tese abstrata, julga a lei, não julga a gente. E a Corte que, de fato, julga casos, na minha avaliação, aliás, nem deveria ter foro privilegiado, nem deveria ter uma corte especial para julgar os políticos. Mas se há o foro, que seja julgado por uma corte que não seja a corte que julga as leis, como acontece na Europa. É interessante que o foro privilegiado foi estabelecido do regime militar, né? Pós, né? Durante o regime. Não, pós. Foi durante. Esse direito foi criado justamente para mostrar para... Você também é jurista, eu também sou, eu salvo engano, foi. Eu lembro da crítica, porque hoje deve ter 70 mil pessoas com foro privilegiado. Sim. E aí eu fiquei chocado estudando isso, né, se eu tiver errado, depois alguém corrige. Olha para mim o período que foi colocado isso aí no Brasil. E esses caras colocaram isso justamente para dar direito político e falar, não, nós não temos uma ditadura. E hoje os caras usam disso como um instrumento para ser bandido, né, assim, e não respeitam o mínimo. Você acha, então, que, olhando para esse cenário aí, que parece irreversível do Supremo Tribunal Federal, você acha que a gente deveria lutar para colocar mandato para ministro do Supremo e tirar esse negócio de o cara ficar até... Imagina, você aguentar um cara que acaba de entrar há 40 anos, 30 anos, você acha que tem que ter mandato Com também? certeza, para mim, 10, 12 anos o máximo no mandato de ministro do Supremo e com impedimento de disputar a eleição. Porque senão também a gente queria um sujeito ficar lá 10, 12 anos no Supremo dando um monte de decisão para fundamentar depois a candidatura dele para presidente, para senador e tal. Você acha que tem alguém fazendo isso? Não pode usar isso para trampolim político. Você acha que tem alguém fazendo isso? Eu acho que foi indicado um ministro que é, evidentemente, um militante político, que é o ministro Flávio Dino. E que ele mesmo, antes de entrar no Supremo, logo ao ter a sua aprovação nomeada, disse que quando sair do Supremo pode voltar para a política. Mas, porra, isso é uma patifarice. Um país sério... É motivo do sujeito nem assumir o cargo dele no Supremo, é motivo de ter uma indignação popular tão grande que o sujeito renuncia de vergonha. Né? Você acha que o Brasil tem jeito? Tem, senão não estaria fazendo o que eu faço. Eu falei o Brasil. Não? O Brasil é um sistema cultural, um sistema de crença, é mais do que você pode imaginar. Eu sei que você é um cara aguerrido, mas eu perguntei sobre o Brasil e o brasileiro. Não, mas eu sei. Mas se eu não tivesse... Dá três, então, soluções para o Brasil que tem jeito. Se eu não estivesse pensando no Brasil, se eu não estivesse pensando no brasileiro, né, eu não estaria me dedicando à vida pública. Sim, né? Eu sei que você é muito dedicado, só que a gente está falando de um sistema de 500 anos. Não, eu entendo perfeitamente. Três caminhos, então, para a gente mudar esse povo. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que um dos principais problemas que a gente tem, como você colocou, históricos, culturais, é o patrimonialismo.
né? As pessoas confundirem o que é público com o que é privado, né? Tanto os políticos acham que o poder e que o dinheiro é deles, como a população acha que o poder e o dinheiro é dos políticos. A maior parte da população acha isso. E concorda com isso quando o sujeito vai lá e inaugura a obra e o sujeito aplaude. É como, tem uma analogia muito boa do Nando Moura, que ele diz o seguinte: quando você vê um político inaugurando uma obra no seu bairro e você aplaude ele, é como se você sacasse o seu dinheiro no caixa eletrônico e aplaudisse o caixa eletrônico. Fala, porra, tá, obrigado por dar o meu dinheiro. É isso. Então, para mim, uma das principais frentes, né, para a gente acabar com esse ranço histórico que a gente tem, porque o nosso orçamento, o nosso dinheiro, o dinheiro do brasileiro, ele é sequestrado por uma elite pública, por uma elite privada, que vive de privilégio. A elite privada, ela não está preocupada em gerar emprego e gerar renda, ela não está preocupada em gerar o melhor produto, ela não está preocupada em diminuir o preço, ela está preocupada em ter o privilégio tributário, regulatório junto com o governo para matar o pequeno empresário, que é 99% dos empresários são pequenos, são médios no nosso país. E a elite pública está preocupada em sugar o máximo que ele puder do pagador de imposto mais pobre para viver uma vida de privilégio. O teto remuneratório constitucional, o máximo que um funcionário público pode receber é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu já acho alto, de R$44 mil. Há 8 anos atrás, esse levantamento já está defasado, mais de 8 mil juízes recebiam mais de R$100 mil por mês. Se você virasse governador, por exemplo, você abriria mão de morar no palácio? Aí eu concordo com a medida do Tarcísio de mudar para Cracolândia. Aí eu mudaria para lá, justamente para dar o exemplo. Você acha que